Como todos sabem, a última conversa foi feita, né, não só com o professor Reginaldo, mas também com o engenheiro Reinaldo Nakashima. Dá um salve aí, Reinaldo. E aí, pessoal? Todo mundo teve muito feedback positivo. O Reginaldo, né, o telefone dele não parou, né, Reginaldo? Aí. Tô aí. Vamos embora. Mais uma. Bora. Eu comentei, estava conversando com o professor Reginaldo da última conversa, da última live, né, sobre o feedback que também o professor Reginaldo teve, foi um feedback também positivo. Ele falou que o telefone não parou de tocar, não foi isso, Reginaldo? Exatamente. O pessoal estava aí. Mas hoje a gente vai fazer uma parte. Vai lá. Pode falar. O pessoal ficou bem ansioso, né, com o conteúdo de valor aí, muito valor. E assim que acabou a transmissão, meu telefone começou a tocar, o pessoal pedindo o telefone do Reinaldo, querendo tirar dúvida comigo. Falou, pô, eu tô com uma situação parecida. Hoje mesmo me ligou uma advogada lá do Rio Grande do Sul, foi minha aluna também aqui em São Paulo, em outros cursos, e ela falou, cara, tô com um problema aqui de desapropriação e tem que fazer avaliação também. Eu falei, vai ter uma live agora às 20 horas, vai fechar aí com chave de ouro que você está precisando. Aí, com certeza, acredito que ela vai estar assistindo a gente aí também, para poder sanar algum tipo de dúvida. A gente vai estar respondendo muitas coisas também, assim que possível, né? E fora o conteúdo aí que a gente vai estar apresentando, que é de muito valor. Legal, professor. Mas antes, né, até tem pessoas novas, estou vendo aqui que tá assistindo, quem nunca ouviu falar, quem não sabe onde está, quem recebeu esse link aqui foi indicação. Meu nome é Lucas, eu sou daqui da Escola do Meu. A gente acredita em que diversas iniciativas na área da engenharia e arquitetura, não só da parte técnica, acadêmica, mas também da parte de geração de negócios, são fundamentais para um profissional, de fato, alavancar a carreira dele. Tanto na parte não só técnica, mas na parte de negócios também. Então, uma das nossas iniciativas, a gente resolveu, né, toda semana, tá trazendo lives específicas, conversas com profissionais específicos. A semana passada, não só participou o Reginaldo, o engenheiro Reginaldo, o professor, mas também o Reinaldo, que dispensa comentários, um profissional excelente. Eu queria, antes de iniciar esse papo de hoje, só abrir um pouco um tempo para vocês se apresentarem, para quem não conhece vocês. Reinaldo, por favor. É isso aí, pessoal. Quem não viu a última live, então não conhece, mas eu costumo andar de skate, tomar café, curtir rock e também fazer perícia. Sou formado em engenharia civil já faz um tempo, fiz a pós-graduação e conheci o Reginaldo, né? E é isso aí. E, bom, ainda não vou dar o overview. Pode ir lá, Reginaldo, se apresente. Bom, vamos lá. Eu, né, para quem já me conhece ou quem está nos vendo agora, eu estou até ao vivo também aqui pelo Instagram, ativei meu Instagram aqui. O pessoal puxou minha orelha, falou, caramba, você estava ao vivo no YouTube, mas não estava no Instagram, que é onde a gente consegue te ver sempre aí. Então, a galerinha do Instagram, acessa aí o site da escola lá, que a gente está ao vivo, né? Está indo transmitido 100% aí para o YouTube, para você pegar todo o conteúdo. Então, eu sou o Reginaldo Gonçalves, né? Sou de formação aí engenheiro civil, graduação, especialista em engenharia de avaliações e perícias da engenharia, né? Mais uma especialização em engenharia diagnóstica, né? Patologia da construção civil. Atuo aí no mercado há mais de 12 anos, sou professor aí de engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, advogados, administradores, enfim, né? A gente já dá aula aí há 6 anos, né, nesse mercado da engenharia, esse mercado de doido aí que a gente costuma dizer. A gente está aí no mercado ensinando, formando. Já estamos aí na base de 1.600 profissionais formados, né? Com muita gratidão, já chegamos nesse número. Graças a Deus, a gente quer chegar muito mais do que isso. E
também dando aula aí nas mais conceituadas escolas, né, aqui de São Paulo e fora de São Paulo. Já atuei em outros estados, por exemplo, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. E estou sendo chamado para alguns outros caminhos também aí, né? Graças a Deus. A pandemia deu uma enxugada, né? Deu uma tranquilizada também no geral. E a gente veio aí para a plataforma online, na gravação online, veio aí também no YouTube, veio aí nas aulas ao vivo, né? Que é o que nós tivemos que reaprender, né? A dar aula, principalmente, que é acostumado a dar aula muito no presencial, e viemos aqui para o tete-a-tete aqui na questão do online. Então, eu sou o Reginaldo, né? Como eu já disse a vocês, e hoje nós estamos aí com o nosso convidado, né? O Reinaldo, especialista aí, cara muito fera. Nós fomos aí pós-graduando juntos, fizemos a pós junto. Semana passada, na quarta-feira, nós falamos aí de uso capião, né? Na prática, como hoje também será na prática, e hoje a gente vai estar abordando o tema aí desapropriação e avaliação. Reinaldo, segura aí o reggae, porque a galerinha vai vir que vai vir, meu. Porque tem muito conteúdo, né? Que eu sei que você trouxe bastante conteúdo. Eu sei que tem muitas dúvidas também. Aquela fomentada que você deu na semana passada, deu aquela aquecida legal. Muita gente não esperava tudo aquilo que a gente passou, né? Aí eu falei, já que vocês acharam que foram muito, então vocês vão ver o que vai vir pela frente ainda. Tem muito mais coisa. Então, hoje, com certeza, aí a gente vai ter muito mais conteúdo para quem está chegando agora, tanto no Instagram quanto aqui. A gente vai ter muito mais conteúdo que a semana passada. Vai ter a bateria aí de respostas também, né? Que acabou na live passada, a gente teve um problema no YouTube de forma geral, a gente acabou não conseguindo estar transmitindo de forma direta, mas depois ficou aí disponível para vocês no YouTube. Então, esse sou eu, né? E quem quiser me contratar, entra lá no meu Instagram, né? Engenheiro Reginaldo Gonçalves. Manda lá um direct, chama lá no WhatsApp, que a gente manda aquela proposta legal para vocês. Então, Reinaldão, fala aí o que você faz, meu amigo. Fala um pouquinho de você aí. Eu só vou cortar um pouco. Fala aí. Não, passar as redes sociais, com certeza, Reinaldo. Fala seu canal do YouTube aí, que vai ser um baita do canal daqui a um tempo. Daqui a um tempo não, vai ser super acelerado. Você iniciou há pouco tempo. Fala um pouco aí para o pessoal seguir. Legal. Eu faço perícias, né, na área de imobiliária, de uso capião, retificação de área, inspeção predial de todos os tipos e avaliação de imóveis, né? Então, eu já estava no Instagram há um tempo, né? Só que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas é o seguinte, eu parei com o Instagram porque, para mim, eu não conseguia. Era muito texto, uma foto, eu não conseguia me expressar ali, achava muito chato textão. Tem a possibilidade de fazer vídeos ali, mas eu falei, não, eu quero ir para outra plataforma, eu queria inovar, e daí eu falei, vou para o YouTube. Então, é exatamente, né? Eu entendo o que você quis dizer, porque só tem um vídeo por enquanto. Mas já está vindo um outro aí, e quero tentar fazer isso pelo menos uma vez por semana. E é isso aí, vou trazer vários assuntos relacionados a essas perícias, né? Então, vai ter, espero que vocês também dêem uma força lá, se inscreva no canal, aperte o sininho e tudo aquelas coisas lá. Deixa o comentário, dá um like. E é isso aí. Quem quiser contratar também pode acessar o site, o Instagram. Meu telefone não tá por ali, não, mas teve gente que achou, viu, meu? É um easter egg ali que, olha, quem achar, eu dou, sei lá, um brinde. Olha só. Os próximos 3 que acharem, eu vou dar um brinde. Mas não vai achar. Eu vou acabar com isso daí. Mas é isso aí. Então, sou eu, é o que eu faço, e minhas redes sociais para contato. Ô, Reinaldo, para a gente já iniciar o papo de hoje, como o Reginaldo já antecipou e falou da semana passada, o que aconteceu, durante a nossa transmissão, o YouTube caiu, eu pensei que era algum problema técnico, mas de fato a plataforma inteira, como um todo, caiu, não só para mim, para todo. E o que a gente fez? A gente gravou, né, vocês podem ver lá no YouTube, da Escola do Meu, a gente gravou, né, continuou gravando e subiu posteriormente em um outro vídeo a continuação da live de ontem, da semana passada, perdão. Mas a ideia, eu queria, Reinaldo, até para iniciar esse papo,
você falar um pouco da live. O Reginaldo até falou que a gente conversou de uso capião, você trouxe muitos cases reais que aconteceu ali com você. Eu tenho, para a gente ser até, né, tem muitas pessoas, tem uma série de perguntas que eu queria te fazer, trazendo também da live da semana passada, já que a gente não conseguiu, por essas questões técnicas, terminar a live, a gente vai trazer, no caso dessa primeira parte, nesse primeiro bloco, todas essas perguntas. Tem umas perguntas estranhas, tem umas perguntas também, mas eu vou jogar aqui, espero, e aí você domina. As estranhas, Lucas, deixa que o Reinaldo responde. Não, eu vou iniciar com uma... Oi? O que você falou? As perguntas estranhas, o Reinaldo responde. As mais fáceis, deixa comigo, que aí eu respondo. Ó, tem uma pergunta aqui do Lenon, que fala assim, algum juiz já pediu para descadastrar você da vara por recusar a perícia? Para mim, não, porque na verdade eu não recuso perícia, né? Então pode ser a impressão que eu deixei. O que eu não faço é aceitar um valor que não dá para aceitar. Não sei se eu expliquei isso, né? Porque, assim, por exemplo, esses valores são padronizados no Tribunal de Justiça e varia de um pouco menos de 300 a quase 900 reais. E eu expliquei assim, é imprescindível um levantamento topográfico, que no mínimo é 2.500, 300 e 3.000 a 3.000 reais. Então, não casa ali, né? Então, eu teria que pagar para trabalhar. Então, não, eu não recuso. Eu simplesmente apresento a minha estimativa, eu falo, olha, eu consigo viabilizar por isso, né? Então, porque as partes têm o direito à gratuidade da justiça, isso eu não nego. Só que eu, assim, já até coloquei lá, tem um dos links, quem puder rever, ou se não tiver lá, depois eu repasso, que fala assim, que rodou, acho que de 2013 a 2019, 7 peritos, e no final ele falou, olha, eu não posso obrigar o perito a trabalhar, né, sem um pagamento aqui, né? Então, se não tiver, se a parte não tiver o mínimo de condições, vou ter que extinguir o processo. Dele extinguiu sem resolução do mérito. Então, os próprios juízes, eles entendem isso. Então, creio que pode ser que ele não goste de mim e me descadastre, né? Mas aí é de gosto, né? É gosto. Fazer o quê? Se o cara não gostar de você, né, Reinaldo? Esse negócio Não muda aí, Lucas. Cadê o suporte? Não, me perdão. Eu perguntei se aconteceu alguma coisa assim, diferente com o professor Reginaldo também. Sempre tem, eu costumo dizer, tem um pessoal me perguntando aí, oi, no Instagram e tal, eu tô ao vivo lá no YouTube, vê lá no canal, né, lá no YouTube que a gente está ao vivo lá. Você vai ficar me vendo parado aqui, você está me vendo só meu rosto, mas a gente está discutindo aqui um assunto bem legal, né, aqui na plataforma do YouTube, falando de reintegração e avaliação, tá bom? Então vai para lá pro YouTube que você vai continuar nos vendo com perfeição aí. Então, respondendo o Lucas, né? A gente, nesse mundo aí de perícia durante esse tempo, a gente já teve várias e várias contestações, né? Principalmente dos honorários. Essa é a primeira que vem aí, não vem nem na questão do aceite, né? Ela vem primeiro, se aceitou, beleza, logo de início aí eu também já costumo colocar o aceite, já colocar minha proposta de honorários, e já vão questionando, vem com tudo mesmo aí, perguntando por que eu quero ficar rico, né, com essa perícia, né? Normalmente vem assim, ó, você quer ficar rico, você está achando que o mundo só tem você e tal, falo brincando, né? Mas a linguagem jurídica ela vem pesada e se nós não soubermos aí deslumbrar, né, ou valorizar o nosso trabalho de forma geral, a gente acaba aceitando a justiça gratuita mesmo aí com tabela da defensoria de 300 a 900 reais, tá? E não fecha, a conta não fecha, né? Precisa sim, né? Se dar valor pela profissão, precisa também qualificação técnica, que é o que mais a gente fala, na sua proposta de honorários, descreva de forma aberta, né? Eu costumo dizer, melhor você abrir o seu orçamento logo no começo do que deixar a margem para alguém ficar te questionando depois. O Reinaldo colocou bem claro aí a parte do uso do levantamento topográfico, desculpa,
que no mínimo aí é R$ 1.500 a R$ 2.000, até mais do que isso. Se a gente for pegar a base aí de referência, SINAP, CPOS, o próprio Conselho dos Topógrafos, varia de 3.000 para cima, né? Dependendo da área, até mais do que isso. Então, como que eu vou fazer uma perícia com levantamento topográfico, com levantamento georreferenciado, que normalmente pede, por R$ 350? Fica incabível. Então, nós, engenheiros, né, peritos, arquitetos peritos, temos que pegar essa experiência que nós temos do dia a dia, colocá-la no papel, né? Coloca no papel, demonstra de forma correta de onde você tirou, da onde você tirou aquela informação, fundamenta, que o juiz simplesmente vai olhar, falou, cara, o perito falou que precisa de um levantamento com georreferenciamento que custa X reais de acordo com a tabela de valores X. A hora técnica dele vale tanto, né? As horas que ele vai desprender vale tanto. Os estudos que ele vai fazer, pô, olha a formação dele, a qualificação que ele tem, ele vai precisar estudar todo o processo e vai gastar, sei lá, 10 horas técnicas para fazer. Ele precisa desse valor, né? Então, não tem condição de fazer por valor de R$ 1.000, R$ 600, R$ 500, né? Independente disso. Que é o que o Reinaldo faz, né? Eu já acompanho o Reinaldo há algum tempo e a gente vê as postagens aí, ele faz alguns recortes e fala, ó, o que o juiz colocou aqui. A gente questionou, a gente mostrou, olha o que o juiz colocou. Foi mais ou menos o que nós falamos na semana passada, né? Você dá a cara para bater falando que você tem razão no que você está dizendo. Não é simplesmente dizer, ó, eu não aceito porque o valor é baixo. Não é isso que a gente está dizendo. Está dizendo que a gente não aceita porque, para fazer o trabalho da forma que tem que ser feito, tem que ser custeado isso, isso e aquilo, né? Então, para quem está chegando na área de perícias, para quem quer entrar na área de perícia, eu costumo dizer sempre, a briga, a treta começa nos honorários. Depois que passou os honorários que aceitaram pagar, aí depois que você vai entregar o laudo, alguém vai ficar contente e alguém vai ficar descontente. Aí é uma nova briga, mas você já recebeu a metade do valor e agora você tem que colocar no papel o que você realmente sabe fazer, né? Não adianta receber também e colocar, porque eu recebi X, eu vou fazer um trabalho de qualquer jeito. Não tem como ser assim. Eu ainda costumo dizer o seguinte, Lucas, eu me olho como perito em trabalho pericial como se eu fosse assistir uma peça de teatro, um concerto, alguma coisa. Eu quero que me entreguem uma coisa muito boa, eu quero assistir uma coisa muito boa, estou pagando para isso. Então, a mesma coisa eu enxergo quando eu vou fazer uma perícia, porque me pagaram para eu fazer a perícia. Então, se me pagaram para fazer a perícia, eu tenho que entregar o melhor na minha perícia, não entregar qualquer coisa. Então, esses tempos, todo esse tempo que eu faço perícia, eu faço avaliação, eu faço inspeção, seja no judicial ou extrajudicial, eu sempre pensei nisso, né? De entregar o melhor. Eu tenho até um slogan na minha proposta comercial, que é a satisfação do cliente é a minha meta, né? Então, se ele não estiver satisfeito, eu não atingi o que realmente eu busco. Tá? Então, o que eu falo sobre isso, as inconsistências aí, as brigas, né? Dentro do processo, e outras coisas mais, né? Que eu já vi juiz colocar assim, principalmente a avaliação, Reinaldo, colocar assim, eu nomeio o jusperito, né? Formado isso, aquilo, tal, e coloca lá os honorários, teve um que colocou R$ 1.000. Arbitra os honorários em R$ 1.000, haja vista que o trabalho é um trabalho simples, que até, né, não desmerecendo o corretor de imóveis, né? Que até um corretor de imóveis poderia fazer. Ele escreveu isso no despacho dele. Aí eu, do outro lado de cá, falei, por que ele está dizendo que me nomeou engenheiro e está falando que é uma avaliação simples? E por que e está dizendo também que poderia ter sido nomeado um corretor de imóveis para fazer? Por que ele não nomeou o corretor de imóveis direto, né? Por que ele falou que é uma avaliação simples e dentro dessa avaliação simples ele fala para mim que poderia ser nomeado um outro profissional? Então, eu fiquei me questionando, falei, ou ele falou demais ou ele não soube o que falar, né? Para poder colocar um valor muito baixo no meu trabalho. Mas isso faz alguns meses, alguns anos já, e depois não tive mais isso. Mas é complicado, porque nós engenheiros, nós, né, corretores, que também com certeza tem gente que vai nos assistir ou está assistindo, tem que valorizar, né, o nosso trabalho. Se não valorizar, como é que faz, né? Aí se o judicial, que é o que nomeia a gente, que arbitra lá o valor para ser feita a perícia, fala uma coisa dessa, então essa foi uma das coisas que veio me veio na cabeça agora, que o juiz falou, pode ser feita pelo corretor porque é uma avaliação simples, né? Aí depois eu fiquei pensando, mas o que é uma avaliação simples? Fiquei pensando, o que é simples? O que ele acha que é simples, né? Aí ficou nessa aí. Tá bom? Então, é isso, Lucas. É isso.
Pô, legal. Explicou, foi bastante rica a sua explicação, professor. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ô, Reinaldo, qual a complicação de um engenheiro mal preparado quando faz um laudo muito mal feito? A complicação técnica, jurídica? Entendi. Essa pergunta aí é boa, porque assim, vamos exatamente o que foi escrito, né? A mal preparação e fez como consequência, um laudo mal feito. Mas vamos supor, né, que o cara é bom no que faz, só que ele escreve mal. Cara, as consequências são as piores possíveis, né? Porque pode ser anulado o laudo, ele vai ter que, se ele já não escreveu o laudo bem redigido, ele vai sofrer para prestar esclarecimentos, né? Então, além de bom no que ele faz, ele precisa realmente ser bom para transmitir o conhecimento, que ele não pode esquecer que ele é a interface da parte técnica com a jurídica, né? Então, ele tem que, até quando não se prejudica, evitar alguns termos tão técnicos, né? Lembro uma vez que eu estava tentando explicar em um caso judicial o que era retificação intramuros, porque se realmente você traduzir isso literalmente, isso daí significa que os limites do muro ali internos, vamos dizer, né? Só que no próprio glossário do IBAP ele fala que isso daí são as divisas que constam no registro, na matrícula, e isso é aplicado comumente para quem é da área, né? Então, até esse termo, que é técnico, eu já comecei a excluir ele, colocar ele entre parênteses, para não ter tanta confusão. Então, mesmo que a gente domine, a gente tem que prestar atenção com a nossa própria experiência e dos colegas para ir melhorando o nosso trabalho. E você, Reginaldo, o que você tem a comentar sobre isso aí? Tá no mudo. Agora vai. Sobre trabalho, a pergunta foi, né, se trabalho mal feito, né, entregue de qualquer jeito, eu acho, né? O laudo, né? Então, eu costumo dizer assim, eu já vi trabalhos até bem redigidos, né? Depois o cara redigiu bem o laudo, o corpo do laudo, deixou o laudo bem explicativo, como o Código de Processo Civil pede, lá no artigo, para quem está ouvindo, o artigo 473, parágrafo 3º, fala um pouquinho lá sobre isso, parágrafo 1º e o 2º fala de como, acho que o parágrafo 4º fala de como deve ser redigido o laudo, o que tem que ser colocado no laudo, tá? Então, dê uma olhadinha lá. O cara, né, o perito aí entregou o laudo bem redigido, né, bem formatado, só que aonde que ele pecou? Nos quesitos. Tinha quesito lá para ele responder. Então, ele fez o laudo, o contexto do laudo, e quando chegou no quesito, ele simplesmente começou a responder assim, sim, não, vídeo 2, vídeo 3, vídeo capítulo 4, resposta contém no tópico 2 do laudo. Cara, preguiçoso, né? A palavra é preguiçoso. Então, assim, se o cara escreveu o laudo, formatou o laudo, fez um glossário do laudo, colocou tópico no laudo, fez um trabalho científico de acordo com a norma da ABNT, certinho. Por que fez os quesitos dessa forma? É onde o juiz tem dúvida. O quesito é onde o juiz tem dúvida. É onde as partes têm dúvida. Então, se a gente não fizer o laudo bem feito, a conclusão bem feita, e lá nos quesitos, que são as perguntas que estão fazendo, a gente não responder de forma concisa, vai gerar dúvida. Nesse caso, eu era assistente técnico. Aí, fiz umas perguntas daquele jeito, né? Eu faço minhas perguntas bem técnicas, mas bem pergunta de perito, né? Eu costumo dizer que é pergunta de perito, não é pergunta de advogado, né? Porque advogado ele escreve um texto, ele escreve um livro para fazer uma pergunta. Então, eu vou direto na questão técnica, cito norma, etc. Vamos embora. Estudo, etc. Então, o cara sabe fazer ou não sabe. E deu uma patinada. Tipo, não soube responder ao vídeo. A resposta está contida lá no capítulo 2. Eu vou ter que ler o capítulo 2, entender o que ele quis dizer no capítulo 2 para responder minha pergunta. Não. Estou perguntando aqui no quesito. Então, o laudo, né, dentro do que o Lucas perguntou, a escola perguntou, tem que ser preciso, conciso e explicativo, né? A questão
o Reinaldo até colocou aí nomenclaturas técnicas, né? Tem que fazer uma nota de rodapé, né? Para dizer o que significa um FCK, o que significa um MPA, o que significa aí entre muros. Cara, tem muito termo técnico que nós engenheiros usamos que o direito não usa, e tem muitos termos técnicos que o direito usa e a gente não conhece. A gente tem que ter um dicionário, a mesma coisa a eles. Se a gente fizer um documento e não explicar a ele como que se deve, o entendimento que tem que ter, vai gerar um monte de interrogação, e o que era para ser simples, né, e rápido para ser resolvido, vai ser demorado. É isso, Lucas. Damião. Não, ótimas palavras. Eu acho que eu até não vou me alongar muito nas perguntas, porque o tema de hoje é um pouco mais extenso, mas para falar, até para o final a gente pode até responder algumas outras que faltam, mas até para a gente já entrar no papo de hoje o papo é mais focado ali na desapropriação e na avaliação, um tema muito amplo, e eu queria que vocês iniciassem, tanto o professor Reinaldo quanto o Reginaldo, falando um pouco dessa área, se fosse um leigo, sem entender um pouco disso, se você pudesse dar um overview dessa área, como atuam os agentes, a atuação de uma forma macro. Professor Reinaldo? Então, Microfone. Agora sim. Foi. Gostei do boné. Oi? Gostei do boné. Então, tem usado esse símbolo aqui que representa uma bandeira negra, cara, porque representa a independência profissional que a gente, como os peritos, precisamos ter. Então, não importa quem pagou a gente, se é judicialmente ou não, nós não podemos vender o resultado. A gente não vende, fala assim, você faz uso do capel, vai dar certo, não sei. Né? Mas me contrata que a gente vai descobrir. Então, é por isso que eu tenho usado. Quem vê essa bandeira negra aí, eu não sou pirata, não. Tá? Mas tá indo nos meus laudos só para intensificar isso daí. Tem uma tatu sobre isso. Mas é isso aí. Então, sobre avaliação e desapropriação. Boa. Sobre avaliação e desapropriação é o seguinte, né? Avaliação, né? Quando você quer avaliar o valor, né? Em reais, vamos dizer assim, moeda, de um bem, né? Seja imóvel, móvel, aquelas coisas todas, né? E dentro disso a gente trabalha na área de imóveis como engenheiros civis, e cada um no seu quadrado. O engenheiro mecânico vai falar de máquinas e, sei lá, essas coisas todas. E a desapropriação está em um dos tipos, né, que cabem uma avaliação. Entre outros também pode ser em uma separação, pode ser quando a empresa está liquidando ali, né, pode ser em processo trabalhista. Então, em qualquer momento que precisar avaliar um imóvel para penhora, por esses diversos casos. Então, toda hora que precisar avaliar um imóvel, então, estamos lá. E isso acontece também na desapropriação. Então, quando eu estiver falando de uma coisa, praticamente estou falando... Quando estou falando de desapropriação, que é uma ação, né? A gente vai lá, vai cair na avaliação. Então, de modo geral, é isso, né? E tem também, cada um segue... cada um não. Existem vários métodos também para cada tipo de avaliação, dependendo de cada caso. O que você quer é valor de venda do imóvel, é valor do aluguel, é para um lançamento futuro, enfim, tudo a gente pega todas essas informações, compila e fala, olha, meu plano de trabalho é esse, né? Que nem o Reginaldo falou, detalha lá, faz tudo legalzinho, porque o que é combinado não é caro, né não? E é isso aí, esse daí é a minha visão geral do que a gente vai falar aqui. É isso aí, Reinaldão. A avaliação 14653, a norma, avaliação de bens, né? Bens móveis e bens imóveis. A galera que está chegando aí quer entender um pouco o que é a avaliação, que é confundida com vistoria, né? Costumo dizer que faz uma avaliação do meu apartamento que eu quero reformar, faz uma avaliação da minha casa que eu quero ampliar. Cara, não é avaliação, né? A palavra avaliar é dar valor, tá? A sigla já fala dar valor. Então, a NBR já deixa claro isso aí, né? Quando vai fazer a avaliação, é dar valor a alguma coisa, seus bens, seus frutos e direitos. Está bem descrito lá a definição dela. Simples e fácil de entender.
Porém, né, até voltando um pouco aí na pergunta anterior, a questão da redação do laudo, é isso. Se o colega coloca que a avaliação não é dar valor, já chutou a canela, né? Deu uma canelada bonita aí e não está sabendo colocar a nomenclatura correta. E quem tem experiência do outro lado vai questionar, fala, pô, se queira o perito justificar aí, né, o porquê que ele está dizendo que vai fazer uma avaliação e é uma vistoria. Aí ele vai começar a gaguejar e não sei para onde eu vou, né? Mas, enfim, então isso, na verdade, também não vai desclassificar o trabalho do perito, ele vai simplesmente dar margem para questionamento. Que, né, no mercado aí, quem faz mal feito, faz 2 vezes. Então, a palavra certa é essa. Se eu fiz mal feito, tem que fazer de novo. Então, se você faz certo, você faz uma vez só e corrige quando tem que corrigir. Mas se faz mal feito, tem que fazer novamente. Então, quem está chegando, né? Quem está chegando ou quem já chegou, o tema é desapropriação e avaliação. Então, avaliar é dar valor. Então, se está desapropriando, então vai gerar um valor para alguém, né? Vai ter que ter um custo para alguém, né? Vai gerar um valor para alguém. E é isso que o Reinaldo vai colocar para a gente aí, a prática, né? Não é, a gente não vai ficar falando aqui de definição de norma, porque falar em definição de norma, eu baixo a norma e leio, né? A gente não vai falar isso. A gente vai falar do que acontece no dia a dia. Para você que está assistindo a gente aí, tanto no Instagram quanto no YouTube, entender o que é desapropriação e o porquê que desapropriou e quem é que vai pagar, indenizar alguém, né? Então, e quem, o autor ou o réu que seja, e como tem que ser feito isso daí, qual que é o papel do perito, né? Qual que é o meu papel como perito dentro de uma desapropriação, né? De uma reintegração de posse. Falamos aí também do uso capião, da posse, quem está na posse lá, quem está no domínio. Cara, é um assunto para horas e horas. É assunto para horas e horas, que a gente não aprende nas universidades, na faculdade, na graduação principalmente, né? Não na universidade, mas na graduação, porque eu principalmente não vi isso aí na graduação. Fui aprender depois, na marra, no dia a dia, depois precisei fazer uma pós-graduação, que eu pensei que ia aprender, também não aprendi, não, né? Ninguém falou disso aí na pós, não. Então, eu tive que buscar mais um pouco a fundo. Então, só foi cavando, conhecimento só cavando. Aí você só ouve falar, ó, existe lá um tipo de avaliação de questão de terra. Ah, é? O que é? Ah, o interdito proibitório. Primeira vez que veio essa palavra no laudo, no despacho do juiz, né, na ação lá. O que é interdito proibitório? Meu Deus do céu. E aí, Reinaldo, o que é interdito proibitório? Sei lá, uma curiosidade que eu vou ter que dar um Google. Aí foi isso que eu fiz na época, né? Mas eu peguei o Código Civil, peguei o Código de Processo Civil, falei, agora eu sei. É quase uma desapropriação, mas é uso capião ou não, né? O que é, será, hein? Vamos dar um Google, né? Dar um Google. Ou seja, alguém está impedindo, né, que aquela área seja ocupada, né? Então, é ao contrário da desapropriação. Então, não aconteceu a desapropriação ainda. O interdito é justamente isso. Se já houve a ocupação, vai ter a reintegração. E quando não teve, alguém entrou com esse tipo de ação para que aquela área não seja invadida, né? Então, por isso chamam interdito aí. Então, a primeira vez que veio essa perícia, eu falei, e agora? Eu sei fazer, eu não sei fazer, né? A palavra que normalmente a gente fala, eu não sei fazer. Só sabe fazer só quando é normal. Quando foge do normal, você não sabe fazer. Não, você sabe fazer sim. Vamos estudar, vamos ler, vamos buscar bibliografia. E foi até uma das situações aí atípicas de alguns anos atrás. Mas eu acredito que o Reinaldo também tem muitos casos aí dele. Na verdade, isso daí vou deixar o Reinaldo já falar, já. Pode falar aí, Reinaldo, trazer os cases. Então, interdito proibitório é assim, quando você está na iminência da sua posse ser violada, pode ter sido provocado por uma turbação, vamos na linguagem técnica, então. Então, quando ela foi turbada e você, então, move essa ação de interdito proibitório para você garantir a sua posse ali no imóvel. É praticamente isso mesmo. Então, entra todas essas questões que o Reginaldo comentou, mas vamos lá, então, né? É isso? Vamos seguir? Mete pau? Então, é o seguinte. Pode pau. Realmente, na semana passada, o uso capião é bem mais leve em questões de legislação e de normas.
né? Mas é bem pesado e emocionante a parte da perícia, né? E aqui já é um pouco inverso, né? Aqui é pesado nessa parte, assim, de legislação, de normas, só que não tem muita emoção na hora da perícia, eu nem gosto muito, cara. Mas eu vou tentar trazer emoção aqui para vocês, se não tiver emocionante, fala aí, tá bom? E é o seguinte, então vamos lá, né? Como tentei montar... Você não vai tocar... como que é o cara que fala lá? São muitas emoções, né? Roberto Carlos aí não, né, cara? Não vou tocar não, mas poderia. Por que não? Vamos lá? Então, vou compartilhar aqui, né? Como sempre, uma telinha aqui de abertura, só para vocês lembrarem de mim. Então, vamos seguir. Só que eu tenho que seguir aqui na apresentação. Aí. Então, que nem eu falei, já complicou um pouco aqui, né? Existe uma lei específica, na verdade, um decreto-lei, né? Que trata de desapropriações. Eu fiz, na verdade, sobre esse assunto de desapropriações, eu fiz um curso no IBAP, bem curto, né? Bem, sei lá, 2 dias, não lembro, né? Bem curto. E praticamente essa introduçãozinha aqui que eu vou passar aqui, vou tentar ser bem rápido, foi praticamente o que eu aprendi lá. Aqui até tem um pouquinho mais de informação, tá? Mas então tem essa lei aí, quem quiser depois pode anotar, não sei se conseguem ver, mas se não eu passo. Aí tem o Código de Processo Civil, que a gente já falou um pouquinho na semana passada, as normas técnicas, que é dividido em 7 partes. Então, gente, é uma leitura, assim, importante. Pesada, mas importante. Daí você vai de acordo com o seu interesse e vai fundo. Tá? Daí tem as normas do IBAP, que elas detalham um pouco mais sobre a NBR. Então, você leu a NBR, a do IBAP, você tira de letra. Tá? Alguns detalhinhos a mais, mas até aí tá tudo bem. E as normas do CAJUFA, que é o Centro de Apoio aos Juízes das Varas da Fazenda da Capital. Então, quando tem desapropriação, vara da Fazenda. E, no caso, aqui na capital tem esse CAJUFA aí, tem uma comissão assim, de peritos, e eles editaram uma norma um pouco diferente do IBAP, então às vezes até uma questão um pouco polêmica, né? Qual que usa? Bom, enfim, mais polêmicas à parte, se quiser, manda pergunta. E daí, de novo, lá as normas judiciais da Corregedoria Geral da Justiça e técnicas de redação forense. Então, vamos lembrar da perguntinha que foi falado. Eu aconselho, né, não só que os advogados leiam, e é bom, principalmente para advogados, mas nós, engenheiros também, qualquer perito, estudante, leia isso daqui, porque tem muita coisa assim que eu falei, nossa, eu não acredito que eu fiz isso a minha vida inteira. Ou que eu pensei isso a minha vida inteira. Então, é isso aí, gente. Daí, vamos supor aqui, então, um procedimento rapidinho, tá? O que acontece? Geralmente, existem 2 possibilidades para desapropriação. A amigável, que você precisa a declaração de utilidade pública, que ela caduca em 5 anos, então não adianta nada. Teve o decreto, cumpriu, não cumpriu, deu 5 anos, já era. Daí vai ficar 1 ano ali estagnado, daí se quiser propõe de novo, tá? E quando você pensa, por exemplo, desapropriação, vai passar uma rodovia ali, daí você só pensa que existe aquela faixa de rodovia, mas tem área de domínio, faixa de manutenção, pedágio, não sei o que lá. Então essa área se estende, e se estende às vezes mais por causa do canteiro de obras. Então a área, às vezes, desapropriada não é só aquela que você depois vai ver. Só que o que acontece com essa área, depois ela pode ser reaproveitada ou ela pode ser revendida, né? Então, só para ter uma ideia, tá, de como que acontecem as coisas. Então, e quais são as exigências para isso acontecer amigavelmente? Tem a declaração de utilidade pública, decreto, a planta ou a descrição. Gente, manda a planta e a descrição, tá? Eu sou muito mais visual, então, manda a planta. Precisa ter o valor, tá? Isso é bem importante. E se não tiver anuência em 15 dias, se ninguém se manifestar, é como se a pessoa não tivesse aceitado, daí vai ter que ir para o judicial, tá? Se tiver interesse. Se a pessoa aceitar, muito bem. E é interessante falar sobre isso, porque muita gente, muitos clientes falam assim, nossa, dinheiro na desapropriação se paga tão pouco. Se propõe pouco. E se paga se você concordar. Então, se você não acha que é justo, discorde, tá? Nesse sentido aqui, você nem precisa falar nada. Se você ficar quieto, já entra como discórdia e a pessoa vai ter que, o órgão público vai ter que ir para o judicial, falar sobre isso. E daí vai ter que apresentar todos esses documentos, ele vai nomear o perito e pode ser que
exista a emissão provisória da posse, tá? E daí vai seguindo o processo até que a gente vai trabalhar. Então, tentei ser rapidinho, tá? Existem muitos detalhes, mas a legislação tá aí, vocês podem tirar dúvidas também, que a gente vai falando. Mas vamos seguir para deixar as coisas mais emocionantes do que só esse texto, né? Não, tem mais um pouquinho aqui também, ó. Então, vamos lá, tem as normas. Então, a norma também é muito pesada, mas vou resumir um pouquinho aqui para vocês. O que existem lá? Restrições, tá? Contratuais da área, do imóvel, enfim. Na avaliação, você tem que considerar que se há ou não restrições e se existem, você tentar achar um valor para aquilo. Então, você precisa, para isso também, caracterizar a região, o imóvel, as benfeitorias que existem lá também. E daí você vai aplicar a metodologia, que tem todas essas aí, comparativo direto de dados de mercado, evolutivo, involutivo, capitalização de renda, quantificação de custo, tudo depende também do objetivo da avaliação. E também você vai fazer um diagnóstico do mercado para ver se está tudo bem coerente ali. Então, é pesadinho, mas vale a pena, é um dos caminhos, né? E o mais comum é utilizar o comparativo direto, tá? Que daí você vai ter que saber as dimensões do imóvel e procurar imóveis com características semelhantes, de padrão também, o padrão, se é fino, se é luxo, se é médio, se é proletário. Então, tem lá nas normas como você deve classificar. O estado de conservação, se ele está bem cuidado ou não, questão de manutenção básica, né? E obsoletismo, que é praticamente a idade. Então, é basicamente isso que acontece. Olha lá, já escrevi errado aqui, nesse slide, desapropriação, 2 P's, mas beleza. Então, já vou entrar no caso aqui, tá? E dessa vez eu vou tentar ser rápido, porque o YouTube não vai derrubar a gente, beleza? Então, assim, eu vou ilustrar aqui com a minha primeira avaliação, que foi o caso de desapropriação, tá bom? E por que eu falo isso também? Porque estamos falando aqui com pessoas que também estão interessadas nessa área. Então, é bem legal trazer isso. O que aconteceu? O cliente chegou naquele escritório que eu falei que eu estava começando a trabalhar, que eu, na verdade, já estava lá há um tempo, e esse escritório não fazia avaliação, só que esse advogado, ele confiava muito no escritório e falou, vocês vão ter que fazer. Adivinha para quem sobrou? Então, eu tinha acabado de fazer o curso do IBAP, mas esse curso, assim, bem raso. E daí eu dei uma olhadinha, o perito era um cara lá que na folha de rosto colocou que era membro do não sei o que, do IBAP, de não sei o que lá. Mano, era uma folha só para falar dele. Gente do céu. Eu falei, e agora? Como que eu vou? Eu recém fiz um cursinho, como que eu vou fazer isso? É possível, não é? Gente, é possível. E vocês vão ver aqui. Então, pode ser que vocês assistam essa live, façam o curso aí com a escola e falem, e agora? O que eu faço? Esse é um dos caminhos, ok? Então, era uma desapropriação, tá? Judicial, em que eu atuei como assistente técnico. Então, o perito ofertou o laudo dele, e daí eu falei, e agora? O que eu faço? O que eu fiz? Peguei o laudo, peguei a norma, o conhecimento que eu tinha, e coloquei lado a lado, e fui indo. E o que eu fiz? Eu vi que muita coisa era coerente, então eu fui realmente objetivo e conciso. Eu fui aonde que não era coerente. Então, vamos lá. Primeira questão. O fator de oferta, ou elasticidade, que, de praxe, o mercado aplica 10%, tá bom? Só que eu olhei lá nos cálculos, só que, assim, não é muito fácil. Você tem que olhar os cálculos, muitas vezes você tem que interpretar, porque o número não está ali, você tem que fazer o cálculo inverso, você desmonta os cálculos, tá? Então, é legal que agora eu estou falando na visão do assistente técnico. E é como provavelmente vocês vão começar, e nada impede de ganhar a vida com isso também. Tá? Não tem essa de começar. Pode ser que vocês se deem muito bem só sendo assistente técnico. Mas legal, eu constatei que foi aplicado um fator de 25%. Né? E só que sem justificativa nenhuma. Eu trouxe a norma, vamos lá, vamos se basear. Eu falei que as normas, ainda do CAJUFA, que é
que ele deveria ter seguido, não obedeceu isso daí, ok? Então, primeiro ponto de divergência. Segundo ponto, fatores de declividade e desnível de topografia. Então, aí também eu coloquei o que a norma pede. Ele falou que os dois, você não pode aplicar os dois juntos, você aplica um e outro, ok? Só que ele aplicou os dois. Você percebe que está começando o valor pode ser 1, só que do jeito que ele aplicou algumas coisas, o valor começou a cair, tá bom? Agora, teve outra questão que é o índice local. Porque, assim, o imóvel, por mais que esteja numa macro-região, não é todo o lugar que ele tem o mesmo valor. Só que nesses casos, alguns casos, provavelmente ali também era um trecho que já tinha uma questão de desapropriação do metrô, foi feito um estudo, ele foi mencionado, só que foi aplicado valores diferentes da tabela do estudo. Então, aqui eu trouxe a reprodução da tabela, né, falando a região 1, que trecho que é, porque como ela se caracteriza, e o índice local que foi adotado. Daí expliquei, né, essa divergência e que deveria ser outros índices locais, o que ajudou a decair mais ainda o valor do imóvel. E aqui eu ilustrei, né, porque, gente, eu prefiro ilustração, imagina juízes e advogados, eu acho que é muito mais legal visual. Então, aqui nós temos os índices locais, essas linhas vermelhas são as referências da divisão entre os índices locais que estão em azul, e o R, aqui ó, são as regiões, então, né, e o elemento comparativo, né, E1, E2, E3, então, cara, eu coloquei onde estavam e quais regiões realmente pertenciam, tá, os elementos comparativos e o imóvel. Então, assim, onde tinha divergência, ali está claro. Eu ilustrei a tabela, dei um jeito de ilustrar a tabela e falar onde que estava a divergência. Tá? Então, fora isso, o que existia? Uma área remanescente. Esse é um assunto bem interessante. Por quê? Era uma área bem grande. Primeiro, houve uma desapropriação parcial daquela área e depois houve essa desapropriação. Só que, no fim das contas, toda a área, o órgão se emitiu na posse. Então, o que aconteceu? Só que a área total desapropriada não era o total do imóvel. Então, aqui, ó, total das áreas 1 e 2 e total da área da matrícula. E a diferença? Ninguém vai pagar? Não consta? Não vai constar em nenhum lugar? Então, imagina o valor, onde que estava. Porém, aí cabe uma reflexão. Porque, assim, lembra que a gente falou que a desapropriação está vinculada ao decreto de utilidade pública. Então, o que está naquela descrição que vai ser desapropriado? O que não está, se ela se emitiu na posse, então cabe uma ação própria, que seria a desapropriação indireta. Porém, a gente pode tentar. De repente, a gente resolve tudo aqui. Se não resolver, você dá as opções para o cliente, ok? Isso é o mais importante. Você entender, né, o que é o trabalho, quais são as opções e bola para frente. Então, foi isso daí. Ok? Então, teve essa diferença aqui, ó, do remanescente de 43 mil e que alguém precisava pagar porque a Dércia já estava ocupando totalmente o imóvel. Então, aqui seria o cálculo, né, que foi refeito. Então, praticamente dobrou o valor. Olha que importante. Olha que como cada fatorzinho contribuiu para que o imóvel tivesse um outro valor totalmente desconfortável. E vamos lembrar lá, o cara era membro do não sei o que lá, do IBAP, não sei o que, regional, nacional, e da Comissão de Valores dos Direitos Humanos da ONU, não sei do que. Enfim, mano, era tanta coisa. E eu falei, cara, eu fiquei duvidando o tempo inteiro do que eu estava fazendo. Eu não sei quantas vezes eu refiz isso daqui, entendeu? Conclusão. Olha, lembra que eu falei na live passada? Precisamos ser educados, porque nós precisamos ter a humildade de repente, estarmos errados. Então, caso o perito judicial tenha se equivocado no emprego dos fatores, né? Então, tá aí o recálculo e o valor seria esse daqui.
considerações finais, né? Pontuei cada item, solicitando que o perito judicial esclarecesse se houveram os seguintes equívocos. Não estou falando assim, olha, energicamente, é isso, muda aí e pronto, acabou. Né? Nós estamos conversando com colegas que podem sim ter errado, se equivocado. Então, nada de ser agressivo, cultura de paz, ok? Todo mundo aí prestando atenção nisso, é bem importante. Legal. E daí, caso tenha se equivocado, solicita-se que seja adotado o valor total da indenização atualizada nesse valor aí. Legal? Daí, depois eu trouxe todo o anexo, eu refiz o cálculo, coloquei detalhadamente os valores e destacado em vermelho os fatores que deveriam merecer essa reapreciação. Fiz isso para o elemento comparativo 1, 2, 3, 4, o que tivesse errado lá. Coloquei ali o cálculo também para chegar no valor do metro quadrado. E é isso aí. E esse daqui é o finalzinho do caso. Então, veja só. Intime-se o senhor perito judicial com urgência, porque assim, ele já tinha evadido de responder aquela questão. Ele sempre falava, não, porque eu estou certo, não, porque eu estou certo. Não. Foram umas 5 respostas, mas ele não trouxe nenhum momento, ele não falou, olha, realmente esse valor é isso mesmo que eu fiz. Não, ele só, sabe, ele não justificou nada. O juiz ficou chateado e falou isso. Intime-se o senhor perito com urgência para que preste derradeiros esclarecimentos sob a pena de destituição, além de demais medidas cabíveis. Gente, é muito sério. Então, não importa o currículo que você tenha, onde você estudou, se você fez a pós-graduação lá, não sei aonde. Gente, eu só fiz um curso pequeno, não tinha muita informação, mas fui atrás. Então, quem pode dizer que o curso é pequeno ou não, que a instituição não é reconhecida ou não? Depende só de vocês, ok? Então, por isso que eu achei esse caso bem legal para a gente falar aqui. Então, tenha coragem para enfrentar o medo de começar. Vamos começar todo mundo aí, ó. Tudo bem, foi só uma live, faz uns cursos aí na escola, rapidinho, que eu tenho certeza que vai dar bom. Falando em medo de errar, eu falei que eu andava de skate e falhei. Poderia ter falhado, posso falhar em qualquer momento na minha carreira também. Só que, o que a gente faz? Corrige o que precisar corrigir, enfia uns ferros lá, os fios de Kirchner, lá no osso, dá risada, leva isso com humor, aprende, levanta e toca a vida, tá? A gente erra e vamos lá. Então, olha que legal também. Precisamos nos manter íntegros, tá? Isso daí eu estou colocando, o Reginaldo vai até falar, cara, você vai colocar isso sim. Lembra do nosso professor de avaliações, Reginaldo? Tá aí no mudo aí, Reginaldo. Abre o áudio, comenta aí. Abre. Então. Bom, tranquilamente, é um processo público novamente. E ele foi considerado culpado no processo criminal e daí teve a ação civil para bloquear os bens e, enfim, dá todo o prosseguimento, né? Então, gente, isso daí foi um enriquecimento ilícito, tá? Então, foi cobrado para obter um valor. Gente, não queiram vantagem sobre as coisas. Não coloque numa avaliação, você vai ser seduzido pelo lado negro da força. Os caras vão querer que você valorize ou desvalorize o imóvel, só que você vai falar não, tá bom? Porque você não vai depois querer ser lembrado como isso. Você vai querer ser lembrado como um bom profissional, como um bom professor, como um bom tudo. Então, gente, vamos agir com honestidade, ok? É isso aí. Vamos para um próximo caso. Tem tempo aí de mais um caso? Pode trazer mais um? Posso, né? Então, esse é o seguinte. Não é a primeira avaliação, olha só, né? Mas, enfim, acho que eu copiei e colei. E é isso que acontece quando a gente copia e cola correndo e não presta atenção e não faz revisão, tá? Não façam isso. Só que essa daqui é uma desapropriação indireta. Então, vamos para um caso de desapropriação indireta, que é quando não teve, então, um decreto de utilidade pública
e existe alguém, né, um ente público que está ali na posse do imóvel, ok? Então, existe essa oportunidade, esse direito, para você pedir a desapropriação indireta e, né, pleitear, então, um valor sobre aquilo. Então, primeira questão, quesitos, né, pontos controvertidos. Então, fixou como ponto controvertido o apossamento administrativo sobre qual extensão de área, qual o valor desta é a data do apossamento. Então, você viu, tem tudo a ver com a posse, que nem o Reginaldo falou, de repente é um uso capião, de repente é uma outra coisa, ou tá ligado, estão conectadas as duas coisas. Então, a primeira coisa que você pensa, você recebeu um processo para fazer uma avaliação. O que você pensa para fazer a sua estimativa? Quais os métodos, qual é a área, qual que é o tamanho da área, o que eu vou fazer nesse caso? Então, acho que eu vou usar um método comparativo. Gente, tem que tomar cuidado para a gente não ser levado ao erro, tá bom? Esse caso aqui é bem curioso de falar. Por quê? Não sei se vocês conhecem a região de Guarulhos, o imóvel, esse aqui no meio, tá? Existe um núcleo informal, urbano informal, né? Consolidado lá. E é o seguinte, mesmo que você tenha feito lá a sua estimativa com um pouquinho de pressa, tudo bem, mas depois que você começa a trabalhar, por exemplo, você pode olhar para isso daqui, e foi o caso, tá? Esse é um caso que eu fiz em parceria com uma amiga, tá? Então, por isso que eu não estou colocando também referências nesse, tá? Mas foi muito legal, achei muito curioso, eu tinha que trazer isso daqui. Mas pensa bem, olha aqui do lado, é um cemitério, ok? Olha aqui do outro, é uma grande instituição. Aqui é um grande mercado. O que eu quero dizer é que a parte, ela estava pedindo a desapropriação, mas ele estava pedindo para quem pagar? A prefeitura. Alegando que a prefeitura estava apossada lá. Eu imaginei, mas como que a prefeitura poderia se apossar de lá? Se tem um bairro lá, o que ela implantou lá? Primeiro, eles alegaram que a prefeitura deixou os moradores entrarem. Mas assim, o imóvel é seu, não é? Se alguém tem que defender o seu imóvel, é você. Você não vai cobrar de um vizinho que você não defendeu o seu imóvel. Você pode alegar, sei lá, enfim, o que for. Mas assim, qual que é, efetivamente, isso daí foi um discurso meio assim para enganar, tá? Mas vamos lá pensar, efetivamente, onde que a prefeitura tem a posse? Esse é o quesito, esse é o ponto controvertido. Das casas, não, tem pessoas lá. Onde que ela pode estar na posse? Alguém pode interagir aí? Pode mandar aí também, no YouTube. Mas vamos lá. Da rua, a rua pode ser, né? Se a rua ali for pública, pode ser. Se tiver uma escola, pode ser, enfim, alguma coisa. Ela alegou que tinha até um telecentro. Então, pode ser, vamos lá ver. Né? Então, por isso que a vistoria ela é essencial para esse caso. Porém, tem uma questão muito legal nisso tudo, tá? Quem entra em um núcleo urbano, né, informal dessa magnitude, num bairro, que você sabe que lá acontecem coisas. É uma casa ali, para você fazer o trabalho, é uma coisa. Eu já fui em vários lugares, fui em Paraisópolis umas 4 vezes, super tranquilo, você está ali. O pior problema disso tudo é que no passado houve uma ação de reintegração de posse. Os donos estavam pleiteando a reintegração de posse, né? Falando que o pessoal lá realmente invadiu, só que eles perderam essa ação de reintegração de posse, porque o pessoal lá já estava há muito tempo na posse e eles não haviam reclamado. Resumo da ópera. E, inconformados, eles então pediram essa avaliação. Olha que complexo que é a questão. E daí você começa a digerir tudo isso. E daí você pensa, se eu entrar lá para fazer um trabalho desse, percorrer tudo com o topógrafo, o que pode acontecer? Pode acontecer algumas coisas bem desagradáveis. Então, existem alguns recursos para isso. Você pode pedir a uma força policial? Pode.
Mas é que nem eu falei, para uma casa, tudo bem, normal. Mas, cara, você vai fazer isso num bairro inteiro, é como se fosse uma reintegração de posse. Cara, é conflito, na certa. E isso envolve muitas coisas, assim, complexas. Por exemplo, rola todo um procedimento ali judicial que tem que se comunicar com outra instituição, tá? Da polícia. Gente, torna um negócio muito demorado, ainda para coincidir a agenda, ver também, olha o efetivo que seria necessário. Gente, seria demorado, caro, e seria muito certo de um conflito. E você não quer um conflito, você quer resolver, tá? Então lá tem uma nota, tá, técnica do IBAP, falando assim, situações de risco nas perícias, nas vistorias de perícias, e o que que você faz alternativamente. Então tem uma classificação de risco, bem legal, e depois o que que você pode fazer. Então você pode, de acordo com essa nota técnica, substituir a perícia em loco por outras, conseguir elementos de outras formas. Então, falei, demorou, que a gente resolve isso já, ao invés de ficar forçando as coisas para uma situação que ainda não vai retirar o risco, tá? E a gente fez isso, tá bom? É válido, bem legal saber disso. Então, um ponto já superado. Mas e daí a gente volta àquele ponto, tá, e a posse disso daqui? Tem que saber, então, onde que a prefeitura está lá. E se a gente não pode ir no local para verificar, então a gente já faz essa análise a partir do Google aqui, uma macro. Vocês estão imaginando, por exemplo, se esse imóvel foi invadido e a prefeitura realmente não está lá, então essas ruas, desde o momento que foi invadido, foram de terra, ok? Então você já começa a pensar nisso. Então você pensa que você vai precisar de elementos, de fotos aéreas antigas para comparar, para ver se realmente teve essas ruas de terra. Pesquisei na internet documentos. E outra, a função de vias públicas. Vamos para conceito. Função de via pública é ligar bairros. Então ele vai ligar também vias com outras. Então, se você já olhar aqui e pensar nisso, nenhuma rua interna desse bairro se comunica com outro bairro. Então, não tem saída a não ser aqui na frente. Só existe duas ruas que fazem ligação com a mesma. Então, essas ruas, elas não têm a função de ligação. Então, pela função, elas não podem ser consideradas vias públicas. Então, primeira análise, já descartamos as vias públicas de apossamento. Então, e agora, para saber se tem instituições públicas lá. Adivinhem, então, o que eu posso ter usado? Street View. Vamos usar tecnologia. Vamos passear de Street View, né? Então, liga o computador, dá um Google lá no Street View, joga o bonequinho e percorre todas as ruas. Percorri e adivinha, nem o telecentro que eles falaram que tinha, não estava mais lá, ok? Então, se não tem instituições públicas, não tem escola, não tem creche, não tem telecentro, não tem nada, qual é a extensão da posse da prefeitura neste lugar? Quem responde aí? Alguém responde? Reginaldo responde? Zero. Pode continuar. É zero. Então, assim, só que assim, você tem que trazer elementos, tá? Então, aqui é uma macro, tá, dessa situação. Essa rua aqui, Rua Carrefour, ela não tem ligação com nenhuma dessas ruas. Tem um escadão que foi feito pelo próprio Carrefour. Então, gente, essa rua aqui, Carrefour, é particular. Então, não tem, só que você tem que trazer tudo isso. Então, lembra que eu falei, ó, planta reconstituição de foto aérea. Então, uma planta aerofotogramétrica que está lá nesse site do Datagel, anota isso aí, ou depois vê na gravação da live. Então, esse é um momento anterior à posse, antes de 82. Então, aí eu mostro que em 82 realmente não tinha posse, ok? Então, não tem nem as ruas. Aqui é um momento, uma das primeiras fotos do Google, que eu não sei onde que eu marquei, mas 2000 e pouco,
onde que a gente vê, é visível que é a zoação de terra, tá? E tem um documento da prefeitura que é um plano o programa de melhorias, né? Acho que tem um biênio, não sei se é anual, e daí ele dava um relatório também datando em que momento que eles fizeram cascalhamento e pavimentação lá. Ah, então, Reinaldo, a prefeitura então fez alguma coisa, hein? Foi sistema de mutirão. Então, praticamente quase tudo foi feito e teve a responsabilidade dos habitantes. Tá? Então, o sistema de mutirão não caracteriza a posse. Tá? Mas você não precisa falar isso. Deixa que eles depois discutem. Tá? Então, você fala que, olha, foi realizado um asfaltamento ali de cascalho, ali de tal, no ano tal, de acordo com esse documento da prefeitura, e confirmada pelas fotos aéreas. Então, você tem 2 documentos de fontes distintas falando a mesma língua, e que houve aquelas ações, tá? E sistema de mutirão, pronto, são os fatos. Né? Depois eles discutem se isso é válido ou não. Então, outra questão. Aqui já é o Guarugel, então o sistema da prefeitura, também anotem isso daí, é onde que você habilita algumas informações e clicando, por exemplo, habilitando essas informações das ruas, eu consigo saber se o trecho ele é regularizado, se a rua é regularizada ou não. Então, eu cliquei em cada uma também e coloquei o print da tela para dizer que a rua não era regularizada. Ela não é reconhecida pela prefeitura porque ele é de um loteamento que não foi regularizado pela prefeitura. Então, é o terceiro elemento, tá? Conversando juntos, falando que a rua não é regular, que não dá, né? E a placa da rua vermelha também é um sinal que ela não é regularizada pela prefeitura. É uma placa que foi colocada pela prefeitura, mas ela diz que a rua ela não é regularizada, ok? Precisa regularizar. Aqui é a foto do local onde que houve o telecentro. Houve, mas por semanas. Depois não houve. E como que eu soube disso? Aí veio o pulo do gato. Depois de todos os elementos possíveis que nós pesquisamos, depois de muitas horas de pesquisas, análises, estudos, validação de documentos, a gente falou, não é suficiente, vamos esgotar tudo. Vamos pegar telefone de pessoas que moram lá e vamos começar a ligar. Vamos ligar. E vamos confirmar essas coisas. Foi o que a gente fez. E uma das pessoas, ela falou, não, esse telecentro até existiu, mas quase ninguém conhece, porque teve intenções políticas, ele foi inaugurado, funcionou 2 semanas e realmente fechou. O imóvel nem tinha sido passado para a prefeitura, um imóvel de uma pessoa ali, uma dessas pessoas que eram ligadas com políticas, e aconteceu isso aí, né? Então, assim, a gente teve a informação que, primeiro, pelas imagens do Google, que não era muito tempo, né? Mas já dizia que esse telecentro, ele esteve lá, mas por um pouco tempo, e depois, confirmando com as pessoas, a gente descobriu que era menor ainda, e que ainda era uma permissão apenas que o morador, ele deu para a prefeitura. Então, assim, posse foi direta, mas não teve a intenção de obter a propriedade do imóvel. Então, realmente, a gente... Opa, deixa eu voltar aqui, ó, o spoiler. A gente fez o laudo, conseguiu, então, comprovar que não teve apossamento, ou seja, área de apossamento 0, portanto, valor e data de apossamento 0 do ente municipal. Então, a gente fez o laudo nesse sentido. E vocês percebem, aqui eu coloquei prestação de contas. Por quê? Quando foi dada a estimativa a gente, né, não viu com tantos olhos assim o caso. E a gente imaginou que realmente faria a avaliação. Vamos dizer que fomos enganados, mas não deveríamos ter sido enganados. Droga, foi uma falha. Mas beleza, fomos enganados, não tem importância, fizemos o trabalho diferente, esse é o ponto, fizemos diferente e fomos obrigados a adotar uma outra metodologia, então uma vistoria indireta, vamos dizer assim, com outros elementos, mas que não prejudicou a análise. Indo lá, a análise e a conclusão seria a mesma. Então, a gente prestou contas, falamos, não fomos na vistoria, não teve hora de vistoria, não gastamos com levantamento topográfico, que a gente imaginou
fez uma estimativa imaginando que ia ter que levantar as ruas, o perímetro e imóveis lá dentro. Então, só de levantamento topográfico era acho que uns 30 mil, mais de 30 mil. Então, houve uma dedução significativa do valor e não seria justo a gente cobrar os honorários todos. Então, nós nos atentamos a fazer isso, tá? Só que, como a gente já sabia, as partes queriam procurar pelo ovo, então se manifestou. Só que foram 21 parágrafos só para falar, só para querer anular a perícia. Foram umas 5 páginas de letras até pequenas, então imagina como isso corroeu a nossa cabeça. Só que os argumentos, logicamente, inconsistentes ou enganadores, ou seja, falácia. Só que isso é um perigo. A gente falou de redação, a gente falou sobre estudar, só que aqui a gente cai num tema muito importante, que é a interpretação. Então, não adianta você saber fazer bem. Por exemplo, você é um bom avaliador. E aqui vai uma boa dica. Primeira coisa, não adianta você ser um bom avaliador, você tem que ser um bom perito. Porque nesse momento, você tem que dar um passo para trás e olhar a situação no macro e falar, aqui, vamos analisar a posse direito, porque, pelo jeito, não tem posse. Então, não vai ter avaliação. Detalhe importante, o assistente técnico da parte é um ex-diretor do IBAP. E até então, a gente até já chegou a um ponto que a gente tinha marcado a vistoria. Só que não rolou, porque no meio disso tudo aconteceram essas coisas. E ele ficou super bravo. Nossa, você não pode fazer isso comigo, e não sei o que lá e tal. Daí, depois ele ligou. Não, entendi. Não, foi bom você ter avisado, foi bom você ter desmarcado, e da próxima vez eu nem vou com o meu carro, beleza? Ou seja, nem um ex-diretor de IBAP, até aquele momento, olha que ele já tinha sido contratado, ele não tinha ideia de onde estava pisando. Então, gente, existem casos super complexos, mas a gente desenrola, tá? Pode ser que alguém do IBAP não desenrole, mas a gente desenrola, tá? E o que acontece? Tudo isso para falar o quê? Sobre a falácia. Então, a parte de interpretar é muito importante. Não adianta ser bom no que faz, se você não dá um passo para trás, se você não escrever um bom laudo e se você não interpretar as informações. Nisso daqui, esses 21 parágrafos, eles distribuíam o tema de forma aleatória, em várias partes. Então, assim, para você ler, estava complicado. Para você interpretar, estava complicado. E muitas vezes foi até ofensivo. Então, chegou um momento que você fala, nossa, meu, eu vou xingar esse cara. Mas, gente, isso é um jogo para você cair na mesma, né, para você cair no jogo dele, e você começar a responder parágrafo por parágrafo, até às vezes com raiva, porque ele te ofendeu, mas não entre no jogo. Ordene, pelo menos, por tópicos, pense sobre o que está falando e faça um esclarecimento super clean, tá? Ponto a ponto, objetivo. Fala de um assunto só num parágrafo ou outro, traz poucos parágrafos, mas esgota os principais pontos disso daí, os principais pontos dele, sei lá, impugnar ou dar nulidade para o laudo, ok? E foi o que a gente fez. Então, a gente resumiu toda a manifestação dele só com 7 parágrafos, só que com letras grandes, deram 3 páginas. Então, imagina, a gente foi bem objetivo. Eu não vou reproduzir, só o finalzinho, para falar que, com todo o respeito, de novo, adoro essa palavra, né? Tem que estar no dicionário de vocês. Com todo o respeito, não houve prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que os artigos 474, 466 e 473, principalmente o inciso 3 desse 473 do CPC, foram totalmente atendidos. Inclusive, o assistente técnico já teve conhecimento do laudo, conforme a manifestação deles, e pode ofertar o seu parecer, porque eles queriam prazo para ofertar o parecer. Bom, enfim, ainda assim, como de costume, estarei à disposição para esclarecer qualquer ponto de divergência e para comparecer em eventual audiência de instrução e julgamento, conforme artigo 477 do CPC. Ou seja, esclareci o que precisava ser esclarecido, justifiquei, na verdade, falei que não era nada daquilo, e falei, se quiser, vamos lá conversar, resolve, né? Então, gente, nada melhor do que ser direto. E a situação é que, como esse é um caso recente, estamos aguardando, e
sei lá, futuramente eu vou falar disso no YouTube, provavelmente, então por isso que é muito importante se inscrever no meu canal, ok? Então, só para fechar aqui, ilustrando, isso daqui lá é o prédio, né, ali do Tribunal de Justiça, o prédio principal ali pertinho do Marco Zero, aqui de São Paulo, na Sé. Foi muito legal, eu já estava há muito tempo já habilitado no fórum, mas nunca tinha ido lá. Tem um valor histórico bem legal, é importante. Então, quem puder pode visitar lá. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E é isso aí. Muito obrigado. Que esse é um pouquinho mais curto, para dar tempo também da gente conversar mais. E espero que vocês tenham gostado. Tem muita pergunta aí? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fale agora. Muito bom. Você comentou aí desse caso que teve o ex-diretor do IBAP, né? Salvo engano, eu comentei alguma coisa assim também, ou não comentei, não me recordo, de uma perícia que a gente estava fazendo, eu apoiando aí com o assistente técnico, não, eu apoiando o perito, eu dando assistência para o perito, o meu aluno. E um dos assistentes técnicos, né, das partes, era um ex-diretor também do IBAP. Estava trabalhando, defendendo aí a instituição Banco do Brasil no caso da avaliação. E uma das coisas foi mais ou menos o que você falou aí. Ah, mas o cara é o cara. Tem uma folha, 2 folhas só falando de qualificação técnica do cara. Aí ele veio me falar, né? Caramba, Jota, será que a gente vai conseguir fazer um laudo? Olha só o que o menino falou para mim. Será que a gente vai conseguir fazer um laudo e ele não vai questionar? E se ele questionar? Eu falei, se ele questionar, a gente responde, né? Não tem problema nenhum. Ninguém é perfeito. Se a gente errar, a gente conserta o erro. Aí Sim. fizemos o laudo, né? Fizemos o laudo, entregamos. Ele usou a metodologia dele, né? Ele para poder justificar também o dinheiro que estava ganhando, defendendo a instituição que ele estava. Nós usamos o comparativo de mercado, fizemos uma comparação também com o evolutivo nesse laudo, fizemos uma comparação com um com o outro. Aí ele fez uma variação por inferência estatística. E depois, no final, ele desconcordou em várias coisas. E no final ele concordou, eu concordo, porque a variação está dando menos de 1% do valor. Está dentro do desvio padrão, perfeito. Né? Então, assim, para justificar também o que ele estava ganhando para poder defender a instituição lá. Foi até que eu falei, ele tem que dizer alguma coisa. Se ele não falar, né, alguém vai falar, por que eu te contratei, se você não questionar nada. Então, a função do assistente técnico é essa. É levar o perito ao que o cliente dele quer, né? Quem contratou ele, e também questionar o perito caso o perito dê uma patinada aí. Né? Essa é a função dele. Aí você comentou aí, eu lembrei desse caso. Era um caso bem atípico, o valor agregado da ação era bem legal, assim, né? Então estava sendo discutido um valor bem legal. E começou aí nem começou a briga nos honorários, porque a gente colocou um valor de honorários iniciais que nós pensávamos que estava alto, e normalmente, pela sua experiência, assim, você colocou os honorários, o prazo são 5 dias, né? De acordo com o Código de Processo Civil, são 5 dias para questionamento. Nesse caso, né, resumindo rápido, teve 2 horas depois que nós colocamos os honorários, a petição, já falou assim, inicia-se a perícia e marca-se a data. Caramba! Só para você ter ideia. Só para você ter urgência. ideia. Menos de 2 horas. A gente peticionou 10 horas, meio-dia, já tinha o despacho do juiz e as partes concordando para poder iniciar a perícia. Bom, né? Dinheiro. E nós, do lado de cá, pensando que estava cobrando muito. Né? Aí falando assim, a gente cobrou muito barato. Né? Não é possível. Né? Porque aceitaram muito rápido, nem questionaram. Falei, caramba, vamos embora. Que é uma das coisas também que eu falo, aproveitando nesse gancho, quando eu dou o curso de perícia judicial, a gente fala, quando está falando de honorários, né? A gente fala justamente disso, né? É fácil colocar uns honorários quando o valor da ação é um valor razoável, lá, o valor básico sempre colocam, né? De 10 mil, 20 mil, 30 mil reais o valor de ação. E nessa ação, por exemplo, era 5 milhões e 600 o valor da ação. Então, estão se brigando por 5 milhões e 600. E qual que é os seus honorários? Aí foi aí que a gente começou a falar, se eu cobrar 1% do valor da ação, eu vou ter 56 mil reais. Ah, mas eu não posso justificar os meus honorários
falando, meu valor é 1% do valor da ação. Não tem lógica isso. Já foi assim, na verdade, né? Já foi assim uma base de porcentagem. É bom você falar disso. Muitas vezes já foi, e tem pessoas que insistem nisso ainda, né? Sim, tem pessoas que insistem. Principalmente os mais antigos aí, que sempre usavam essa técnica, né? Também usa pela base do Cresce, né? A tabela do Cresce, eles usam de acordo com o valor do imóvel percentual para fazer uma variação, etc. Mas não é as horas técnicas. A hora técnica é o quanto que você vai desprender, né, tecnicamente, para fazer aquele trabalho. Então, uma coisa é a hora trabalhada, outra coisa é a hora técnica, e outra coisa é o valor do imóvel. Eu falo que é fácil falar em percentual, pô, é 5.600.000, vou cobrar 1%. Mas se for 10 mil reais, aí você vai cobrar 1% também? Aí não, aí eu tenho que cobrar valor de hora técnica. Então, não é regra isso daí. Então, foi até onde que a gente começou a discutir na época. Eu falei, vamos colocar o que é justo. Aí cobramos, se eu não me engano, 23 horas técnicas, né? Deu 13 mil reais alguma coisa. E foi 2 horas depois, já estava lá. O perito inicia a perícia imediatamente, e já depositaram o dinheiro lá dos 50%. Aí eu comentei, falei, você imagina, para ter tido esse despacho, imagina quanto que estão pagando para o assistente técnico. Eu até falei assim, o assistente técnico é o diretor do IBAP, quantos que você acha que ele está cobrando para fazer essa assistência? Né? Para ter aceitado de pronto assim os nossos 13 mil reais. Aí ele deve estar cobrando um valor do 1% da ação ou mais. Então, o assistente ele é livre de cobrar, ele cobra o valor justo dele lá. E nem precisa ficar justificando em tabela, que nem a gente fica como perito. Ah, legal, né? Então, é um dos casos que eu demonstro aí no curso de perícia, a gente aprofunda, às vezes, também nesse caso, em outro, eu coloco a gente fez um curso ano passado, de perícia na prática também, e eu coloquei esse caso, coloquei um outro caso envolvendo impostos, né? Para o perito fazer a composição dos honorários dele. Cara, deu uma briga legal, assim, que teve uma concorrência entre as turmas, né? Foi bem bacana. Só para apimentar um pouquinho aí o tema de honorários e as situações que a gente vive no dia a dia. Mas vamos lá, a escola aí, a do meu, tem alguma pergunta aí que tá para a gente, ou o Reinaldão ainda está Não, eu querendo só fazer? queria reforçar uma coisa. Aqui eu não sei se tem recurso de levantar a mãozinha que nem no Teams, mas é o seguinte, só para reforçar um ponto, porque eu falei algumas vezes assim sobre o pessoal do IBAP, que isso, que aquilo, em momento algum eu estou desmerecendo essas pessoas, tá? É o contrário. Eu estou querendo dizer que assim, nós não precisamos se sentir mal ou achar que nós não podemos ter conhecimento. Né? A gente não precisa colocar num andar abaixo dessa situação só porque eu fiz um curso curto. Às vezes esse curso curto tem um valor maior ou o seu aproveitamento dele é bem maior. Então não se sinta intimidado em momento algum por isso, tenha muita coragem e segue em frente. Não tenha medo de errar, seja sempre respeitoso, bola para frente. Bom, era isso, só para reforçar isso. Próximo. Perfeito. Não pode ter medo mesmo não, né? Eu digo até mais, Reinaldo, eu tive esse tempinho que a gente está na luta aí, né? Eu já tive situações em sala de aula, eu tenho muita experiência de sala de aula, né? E o aluno vem procurar e fala, Reginaldo, em avaliação de imóveis, né? Reginaldo, mas eu estou com a bibliografia aqui e fui questionado agora que o perito está pedindo para mim, o assistente técnico está pedindo para mim colocar o grau de precisão e fundamentação no meu laudo. Só que eu estou com essa bibliografia e não tem isso. Olha só. Então, assim, o colega escreveu o livro, né, de avaliação de imóveis, fez lá pelo comparativo de mercado, por fatores, e não fundamenta o laudo dele e nem coloca como chega na precisão. E justamente nessa oportunidade, eu estava dando um curso de avaliação de imóveis, de 3 dias, de 20 horas, né? E o aluno veio, a dúvida dele era essa. Falou, Reginaldo, eu vim aqui, eu sei fazer avaliação, já faço avaliação há 4 anos. Olha só o cara me colocou, faço avaliação há 4 anos para bancos, e agora entrei para o judicial e tal, e fui questionado porque eu não coloquei o grau de fundamentação em precisão, e eu não sei como fazer. E eu estou com esse livro aqui, que eu sempre segui esse livro, e aí? Falei, cara, você veio no dia certo, estou explicando fatores
e a gente vai fazer o grau de fundamentação, de acordo com a tabela, tal, o grau de precisão, etc. Né? Vamos saber de onde puxa isso aí. Vamos ver o que estão te questionando, a depreciação que estão te questionando, porque tem várias formas de depreciar, né? Qual que é o método que usou, se é Rosa-IDEC ou não é, se é de linha reta, se é de kit, que seja, tem vários, depende do que depende do que o avaliador, né, usou ali de critério. Né? Aí é uma das situações, né? Às vezes a gente fala, pô, mas fui questionado, ou quem está do outro lado, a gente tem medo de encarar. Não. Para quem está chegando aí, para quem já está, não fique com medo, não. Vai para cima, né? E a gente nunca sabe de tudo, né? Eu estou questionando, estou falando aqui de um livro, até o cara escreveu um livro, e assim, a gente às vezes pega a referência bibliográfica, e nessa própria referência não falava para onde ele ia. Aí onde ele achou, né? Não que eu sei de tudo, jamais. Eu só estudei um pouquinho mais. A gente sabe onde achar a informação. Estava passando essa informação lá no curso. Então, uma coisa que nós, para quem está no âmbito da perícia, vou falar qual que é o grau de precisão e fundamentação. O final da avaliação. Isso já é automático isso. E justamente não tinha, nem sabia como chegar. Falei, meu Deus do céu. Tomar cuidado, né? Até você comentou também de norma, de estudos, né? Da Cajufa, do IBAP. Tem uma briga aí, uma controvérsia de um para o outro, qual que eu uso, qual que eu não uso. Né? Eu uso uma referência de um trabalho apresentado no Congresso, ou não uso, e etc. Tem várias situações, né? Quem estava aí também na live passada, viu um ponto rapidinho, bem importante sobre isso que eu falei. Logo no começo eu falei sobre algumas referências, mas eu falei assim, ó, dica ouro do grande jogo é o seguinte, vai atrás da fonte primária. Então, você tem um livro, né, você pega o livro azul de avaliações lá do IBAP, beleza, do IBAP e tal, ou de qualquer outro autor. Mas de onde o cara tirou isso? Vai lá, referência bibliográfica. Cara, é a melhor coisa, porque aqui tem um monte de opinião, tá? Interpretação, tem muita coisa importante, mas vai que falhou. Nesse caso, né, falhou, né, no caso que você falou. Então, vai atrás da fonte primária, que é o segredo do sucesso. Ainda bem que ele tinha seu contato. Esse network é muito importante, mas a gente fala sobre isso depois. Ainda tem muito tempo para falar. A gente, pelo menos, vai dar 1h30 de live. Tem uma pergunta aqui, Reinaldo, que até o Sérgio falou, boa noite, parabéns, Reinaldo, muito boa a sua explanação. Eu gostaria de saber sobre ortogonal onerosa. Se possível, agradeço a todos pela troca de experiência. Quer comentar um pouco? Sim, boa noite. Quem que é, Sérgio? É o Sérgio. Tá certo. Boa noite, Sérgio. Obrigado. Eu tento trazer a experiência. Outorga onerosa já é questão de construção, é direito de construir. Então, eu não gosto muito de falar isso, que a gente está dentro da parte de regularização de construção. E eu gosto, mas tem um estudo bem delicado aí, geralmente as pessoas não gostam do resultado, mas se quiser me contrata. Mas é o seguinte, existe uma questão que no zoneamento, tá, ele disciplina o uso do solo. Então, ele separa, divide o município lá por zonas, regiões, tá? Que em São Paulo, né, tem várias. E daí, dentro daquela classificação de zona, então, tem os parâmetros construtivos e você não pode exceder, senão a construção ela não é aprovada, ou se você fez sem aprovação, ela é considerada totalmente irregular. A outorga onerosa é o quê? É o estoque disponível do que você pode construir a mais. É uma forma de você não burlar de forma legal isso tudo. Então, o município tem uma tabela por região, o quanto que você pode exceder, então, os parâmetros da lei. Cara, é estranho, né, falar isso, né? O próprio município, ele te dá os parâmetros, mas ele fala, não, mas você pode, se você pagar mais um pouquinho. Esse um pouquinho, muitas vezes, é muito. Então, esse estudo você faz ainda na parte do projeto, porque isso pode inviabilizar o seu negócio, né? E o que acontece? Se não tiver estoque, o normal é não poder. Só que tem muitas regiões que não tem estoque, mas eles estão liberando, então a coisa funciona assim de uma forma meio sinistrona sobre o outorga onerosa. Não sei, deixa eu ver. Responde a pergunta?
Tá bom? Fui direto? Foi. Quer comentar, Reginaldo? Não, tranquilo. A ortogonerosa é questão tributada mesmo, né? Tem muito. Ano passado, esse ano ainda está em vigor, né? A anistia de São Paulo de regularização de imóveis. Aí estávamos trabalhando bastante em cima disso daí também. Só que quando vinha a ortoga, do que a pessoa tinha que pagar para regularizar o imóvel, ficava 100% inviável, né? Então, a gente até parou, às vezes, de cobrar para fazer a regularização. A gente falou, vamos começar a cobrar o estudo, né? Fazer o estudo de viabilidade e mostrar para o cliente, falar, você vai gastar, teve casos que assim, você vai gastar 140 mil reais de imposto para poder regularizar. O imóvel vale 300 mil. Fala, meu, você vai vender o imóvel? A gente até pergunta, você vai vender o imóvel? Não, só quero deixar ele regular. Cara, então, se você não tem intenção de venda, você vai gastar 50% a mais para dizer que a prefeitura que seu imóvel está regular e a partir do ano que vem você vai pagar imposto de novo, até maior, agora maior do que você já paga hoje. Então, o ônus é bem maior. Então, quando se tinha a intenção de vender, né, aí falava, melhor regularizar, que aí eu vou ter a documentação em dia, vai dar financiamento, etc. Aí até optaria para a questão da regularização. Então, a pergunta da ortoga é interessantíssima, né? Tem que pegar a lei de zoneamento, a lei da anistia mesmo que teve em São Paulo, que ela fala bastante disso. Ela te dá algumas formas lá, né? De como você calcular esse imposto que vai ser pago, etc. Então, não veio, tá dentro e não está dentro do assunto que a gente está falando, mas perguntou, né? Eu costumo dizer que pergunta a gente tem que responder. Se fosse para fazer pergunta e eu levar para casa para responder depois, não faria pergunta. Mas é isso aí. Acho que não que respondido. Acho que está respondido. Não, legal. Gente, deu 1h30 de live, eu preciso terminar aqui, mas eu tenho uma pergunta super rica, que eu queria até o comentário dos dois. Seria, primeiro para o Reinaldo, qual a melhor dica que você dá para melhorar cada vez mais as perícias que eu faço? Ok, foi o que eu disse, né? Mas lá na primeira, talvez não tivesse, ou não fosse bem o ponto, mas legal a pergunta também. Mas é o que eu falei: estuda, faz e refaz, volta para o ciclo, entendeu? Não tem assim, sou bom, tá? Eu não posso eu agora me considerar bom ou falar assim, em 10 anos eu vou ficar, tipo, perfect, né? Não tem isso, a gente tem que sempre ter acho que a dúvida ou a curiosidade, uma motivação para sempre procurar equipamentos diferentes, procurar métodos diferentes, procurar alternativas. Só que a dica ouro, eu já falei, fonte primária, tá? Outra dica que eu também falei aqui hoje, não importa se você é bom ou não, escreva bem. Então, técnicas de redação forense vai bombar de baixar lá do site do TJSP. Outra questão, não adianta também você ser bom de escrever, interprete direito e fuja das falácias de uma forma com paz, da melhor forma possível, não vai rebater, não vai, né, pega aquele negócio lá que ele te insultou, engole seco e bola para frente, meu amigo. E uma das que eu considero chave, não adianta tudo isso também se você, num certo ponto, você não olhar um pouco mais longe, né? Você como perito, você está acostumado a, tipo, dar uns 2 passos para frente para olhar a situação ali, né? Pega uma lupa e tal. Só que, por exemplo, se a gente não fizesse isso, até o ex-presidente do IBAP, no caso que a gente apresentou, foi conduzido a um erro. Então, a gente tem que dar, às vezes, uns 5 passos para trás, pelo menos um, para tentar enxergar uma situação no macro, tá? Porque isso... eu acho que eu falo isso, eu insisto nisso, porque isso daqui é a causa das maiores falhas que eu já vi dos principais peritos. Então, se quem está começando também não tiver essa observância, não é legal. Então, é legal que tenha essa observância logo de começo. É bem legal. Respondeu? Respondeu. Reginaldo? É isso aí mesmo. Sempre olhar para frente, né? Tem uma frase assim, sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente. A melhor forma de você saber que você está entregando um bom trabalho é estudá-lo, né? Normalmente eu entrego para colegas aí, ó, dá uma lida aí, ou quem está junto comigo, dá uma lida, vê o que você entende, né? Se ele entendeu mais ou menos o que eu quero dizer, isso aí é show de bola. Vamos embora, vamos para frente.
Não, legal, Tá legal. Acho que perguntando aí, Lucas. O pessoal tá a milhão aí, meu. 1 hora e meia de live, passou muito rápido. Tem uma pergunta aqui, né? Acho que teve um momento da live que você, Reinaldo, comentou da questão do conflito, que muitas pessoas, que de fato você precisa ter essa inteligência de fugir desse conflito. Mas a pergunta eu não entendi muito bem, mas você acha que se for assim, os profissionais vão preferir ficar em casa e alegar que a perícia pode ter conflito? A pergunta também eu não entendi muito, Eu entendi. mas Assim, correr o risco, corre, porque assim, isso eu entendi que esse comportamento vai dar boa fé, ou não. Entendeu? Correr o risco, você vai sempre correr o risco de que alguém tenha um comportamento desses. Mas entendi. assim, para você usar isso, você precisa justificar. E esse caso, assim, foi um caso, tipo, muito atípico. Né? Você vê pela reação do ex-presidente do IBAP. Você vê que e a gente buscou referências na internet, assim, não para isso, mas para lidar com o caso. E assim, não tinha. A gente chegava perto, só que tinha alguma coisinha ali que não era igual. Então, se você justificar bem também, precisa ser bem, você tem que imaginar quem vai ler, como que você vai ser interpretado. Isso é uma boa também, uma dica para você escrever. Tá? Então, qual que é a função daquilo, como você pode ser interpretado. Então, você tem que escrever nesse caminho. Então, precisa de justificativa e tem que ser bem escrito, porque você não vai falar, não, eu estou com medinho. Né? Não é medinho. Gente, é iminente. Não, só para detalhe aqui, eu cheguei a entrar em contato com as pessoas, eu cheguei a entrar em contato, fizeram reunião lá no local, todo mundo quase autorizou, só que chegou, pediu autorização para entrar no local, né? Você tem que ir pelo bem, né? Conflito eu não queria. Eu sou da cultura de paz, eu não quero conflito. Eu nunca, né, nas vistorias que eu fiz, eu tive conflito com ninguém. Nunca me pediram para sair do imóvel, nunca precisei de força policial. E, acho que a maioria dos meus amigos já tiveram situações. Isso depende muito de como você conversa, enfim, de muitas coisas, da sua postura mesmo. Então, eu sou da cultura de paz e eu evito isso ao máximo. Então, mas enfim, daí essa reunião não foi produtiva, porque chegou um cara lá que acho que era muito influente, que falava que entendia do negócio, e ele convenceu todos os restos que estavam acima e abaixo que não seria legal. Então, para não ser prejudicado e para não prejudicar ninguém, preservando a cultura de paz, eu fiz isso. Mas, assim, foi um caso totalmente extremo, né? Eu entendo que ele seja extremo, né? Não sei amanhã como que eu posso interpretar isso, que se eu poderia ter forçado. O problema é, eu poderia ter aceitado, mesmo com risco de conflito, a força policial poderia. Só que, para quantos anos seria essa visita? Eu não posso falar que seria em 2 semanas a gente entregar o laudo em 1 mês. Com certeza não. Não sei a experiência aí do Reginaldo, se ele pode dizer, mas olha, mas, enfim, só para responder, só para fechar, eu acho que as pessoas podem usar má fé, sim, tá? Mas eu acho que o juiz também ele está bem atento, tá? Não é só pedir, má fé existe, mas o juiz ele está atento, as partes elas podem pedir, contestar, pedir para anular, o jogo está aberto, né? Quem tiver o melhor argumento, provas, ganha, vamos dizer. Então é isso. Reginaldo, quer comentar alguma coisa? Não, é isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. Eu acredito que a pergunta também foi meio voltada porque a gente está falando de desapropriação, né? E quando você vai desapropriar alguém, alguém vai ser lesado, alguém vai se sentir magoado aí. E talvez seja por isso que fizeram essa pergunta. Mas normalmente, pelo menos a minha experiência como perito, sendo perito atuando na desapropriação e também sendo força policial trabalhando na desapropriação, que é um caso muito chato, no caso do perito, acho que é mais tranquilo, porque você está indo lá fazer seu trabalho, né? E às vezes, né, eu já como experiente assim, eu já tive a boa recepção, foi ao contrário, não precisei usar a força policial para entrar. A gente teve uma boa recepção porque aquela área que estava sendo desapropriada, alguém já estava indenizando aquele pessoal. Então, eles queriam logo, né? Falaram, meu, que vem logo, que faz logo, que eu preciso
morar no meu apartamento ali que eles estão fazendo, eu preciso receber o auxílio aluguel, eu preciso fazer um monte de coisa. Então, a gente estava sendo bem tratado, bem-vindo lá. Pelo contrário, não precisou da questão da força policial, né? Como está atuando na força pública, a gente estava do lado contrário, tipo assim, ó, tem que sair porque vai ser desapropriado, né? Então, estava zelando pela segurança do perito e dos demais que estavam lá. Então, eu já vivenciei as duas situações, mas como perito, como eu disse, eu acho que é mais tranquilo, porque normalmente quem está sendo desapropriado, ele está indo para algum lugar. Lógico que nem todo mundo está querendo sair de onde está, né? Porque às vezes é onde a pessoa realmente, né, consegue estar, né? E às vezes não. Acho que é isso, Lucas. Se tiver mais alguma aí, manda ver. Manda ver que a gente está com alguns... Vou abrir mais para uma última pergunta da Maristela Silva, ela acabou de fazer. Qual a principal recomendação em uma avaliação de servidão? Muito boa pergunta. Reinaldo? Principal recomendação em uma avaliação de servidão. Não, legal. Mas tem que observar se é uma... Bom, aqui servidão existem Tipo, né? várias, né? De passagem, de concessão de serviços, então pode ser ter uma servidão pública ou privada, ela não especificou, né? Mas, assim, é a mesma coisa, você sabe, assim, o objeto ali é um imóvel de alguém, então vamos partir disso, né? Então, é parte de um imóvel, então parte daquele imóvel vai ser desapropriado. Então, você tem que ganhar o conceito da questão. Só um recorte rapidinho, se a gente não tivesse ganhado o conceito dessa questão da desapropriação indireta, desse caso da prefeitura, a gente não tinha desenrolado ele dessa forma e poderia ter caído ao erro, e acho que é bem isso que ela quer saber. Então, primeira coisa, ver a parte conceitual disso, o que é? Primeira coisa, né? É bem, às vezes é simples, mas a gente esquece. Então, o que é a servidão, né? E para que é essa servidão, dependendo do caso específico, né? Então, se for para particular, ou se é para tubulações, o que isso vai comprometer? Vai ter parte que não vai ser um remanescente não aproveitável, depende de muitas coisas do que está lá no processo, tem que ver, né? Tem que ver, mas basicamente é isso, né? Então, apesar de, né, falar assim que a servidão, ele cabe como num caso de imóvel comum, porque você está desapropriando um imóvel comum. Você vai fazer a avaliação dele, no geral, né? E daí você vai falar, bom, tá bom, esse trechinho aqui, então ele corresponde a quanto por cento ali, vai achar um valor, e vai tomar cuidado nessa parte aí, se tem remanescente que não vai ser aproveitável, e daí vai ter que também incluir ele ali, né? Vai dar um valorzinho ali para ele, vão decidir se isso daí vai ser usado ou não. Basicamente isso. Geraldo? Não, muito bom, é isso aí mesmo. Tem que, só complementando, talvez a pergunta, não sei se é a recomendação a palavra recomendação que ela colocou, se é como que eu faço, né, uma avaliação de servidão. Não sei se foi essa por esse ponto. Mas o Reinaldo citou aí a norma da Cajufa, né, que bate bem em frente assim na questão da desapropriação. Lá tem as fórmulas, né? A norma da norma, tem o percentual que você, se passou de X%, tem que ser desapropriado 100%, ou parte, ou um quarto da área, tal. Então, dá uma olhadinha na norma lá, que está bem claro. Tem uma outra norma também da Sabesp, olha só, a norma da Sabesp que fala de servidão, né? Tem uma norma específica da Sabesp. Então, lá eles já colocam como que deve ser feita essa avaliação, o que deve ser considerado ou não. Tá? Da Enel, eu não me recordo, né, da questão da servidão aérea, mas essa que eu nunca trabalhei. Já não tive nenhum caso ainda envolvendo servidão aérea. Mas aí, desses dois outros casos, área encravada, principalmente, né? Às vezes você tem uma área de terreno encravado. Eu adoro a área de avaliação, porque as avaliações nunca são iguais uma a outra. Então, sempre tem uma surpresa diferente para a gente estudar. Mas eu não sei se foi essa a questão da recomendação. Então, só deixei esse adendo aí. É legal, assim, para servidão também, acho que ele está bem, ele disciplina também, né, falar sobre conceitos ou como ele vai ser usado ou não, se vai ser de passagem ou para serviços de concessão,
tem bastante coisa no Código Civil mesmo. Não estou lembrado aqui de cabeça quais os artigos, mas dá um Ctrl F ali. Mas é bem interessante. O Reginaldo me lembrou aqui, né, uma parte encravada, né? Geralmente é isso, mas a servidão, né, de passagem que vai, porque tem uma área encravada ali, ele pode... Ixi, eu esqueci aqui ele pode ser temporário também, ele pode mudar de lugar, ou ele pode ser permanente. Então, tem que ver qual que é a intenção também, para ver até onde cabe uma indenização, um valor de aluguel, um nada, né? Então, vá para o conceito, pegue as informações que tem, dá aquele passo para trás que eu falei e pode seguir em frente. E se tiver dúvida, consulta o Reginaldo. E o Reinaldo também. Ó, pegando o gancho desses dois feras aí, aqui no link, aqui embaixo, na descrição, tá tanto tanto o canal do YouTube do Reinaldo, o perfil do professor Reginaldo também. E eu queria agradecer o tempo não só de vocês, mas o tempo de quem está nos assistindo, quem nos assistiu, quem futuramente vai nos assistir. Antes de, né, encerrar a live de hoje, eu queria abrir um espaço bem rápido para vocês darem falar uma última palavra, algumas considerações finais. Começando, o professor Reginaldo, quer falar alguma coisa? Opa, com certeza. Eu falo muito já, né? Então vamos falar mais um pouco. Então, assim, a palavra é agradecer, né? Gratidão mesmo por estar abrindo essa porta aí para a gente estar falando um pouco do que a gente gosta de falar, né? E quando a gente fala do que gosta, a gente se diverte, né? Não é obrigação e nem dificuldade, a gente se diverte. Então, eu de frente com a câmera aqui, tudo para mim isso é novo, né? Você está conversando com uma câmera e está vendo um colega do outro lado, e a gente está se adaptando. Lógico que a gente nunca nasceu andando, né? A gente primeiro aprende a engatinhar para depois andar. Então, a gente está sempre aprendendo. E quando vocês abrem essa porta para a gente falar um pouquinho do que a gente gosta ainda, aí fica melhor ainda, tá? Então, o que eu posso... As minhas considerações são essas, né? Então, continua nos assistindo, né? Pelo canal do YouTube, pelo Instagram, acompanhando a gente pelo Instagram, acompanhando a escola aí, que está com bastante conteúdo também. E quem já foi meu aluno, continue sendo meu aluno, né? Porque eu tenho algumas matérias. Eu tenho um aluno que já fez todos os meus cursos. Caramba! Tem aluno que já fez todos os meus cursos. Eu falo assim, nossa, vocês gostam de mim mesmo, né? Porque eu ouvi eu falar, tem cursos que são 20 horas, o cara me ouve sexta, sábado, domingo. Aí depois tem outro curso sexta, sábado. Eu falo, caramba, você gosta de ouvir eu falar mesmo, né? Então a gente fica super contente, porque acreditam no que a gente fala. Isso aí E maior a gratidão ainda, quando a gente fala e a pessoa acredita no que a gente fala e dá certo. Aí, falou, João, me ligou, mandou uma mensagem, falou, cara, obrigado mesmo, você falou lá, deu muito certo, mudou a minha trajetória, nossa, aí vale muito mais do que qualquer coisa. E quando vocês abrem essa porta para a gente da internet, né, da rede social, para a gente atingir um número muito maior do que uma sala de aula com 20 pessoas, isso é gratificante demais. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer pela oportunidade mesmo. Reinaldão é o cara. Opa, vamos lá. Agradeço aí também, agradeço a participação de vocês, agradeço o convite do meu amigo Reginaldo, do meu novo amigo Lucas, da Rosângela aí, da equipe da Escola do Meu. E agradeço demais vocês mesmo, porque o que eu mais gosto é falar. Não sei se vocês perceberam, apesar da minha timidez, eu gosto de falar. E é isso aí. Então, se você curtiu, depois dá um like. E vai lá também para o meu canal, dá um like lá. Tá começando agora, mas se vocês apoiarem, vai ter muita coisa. Se inscreve, ativa o sininho. E é isso aí. E a gente espera ver vocês aí também mais vezes. Mas espero que a gente consiga se conversar, que tenha um network, que isso não acabe aqui. Né? É importante que todas as conversas que não fiquem só por alto, né? Isso não acaba aqui. Beleza? É isso aí. Valeu. Próximo. Obrigado, gente. Mais uma vez, quero agradecer quem está nos assistindo, quem vai futuramente nos assistir. Mais uma vez, obrigado, Reinaldo. Obrigado, professor Reginaldo, também. Estou muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado.
e até a próxima.